Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Ontem nós conversamos em transmissão ao vivo e também em vídeo, tentando ser o máximo didático do ponto de vista da geopolítica, da informação e também do ponto de vista da percepção teológica. Tudo que envolve Israel precisa da nossa atenção do ponto de vista bíblico escatológico. Mas um conflito ele é sempre muito doloroso. E uma guerra como esta, em que forças de Israel estão lutando contra terroristas, né, tende a ser mais doloroso ainda. Eles cometem muitos crimes de guerra. E é claro que muitos portais esquerdistas, né, e filhotes de Karl Marx sempre vão começar uma manchete dizendo: soldados israelenses atacam. Soldados israelenses disparam foguetes. Sempre vão começar com esse tom. É porque, de certo modo, isso tem uma textura de transferir responsabilidade. Ok, mas o nosso objetivo aqui não é falar dos filhotes de Karl Marx. Nosso objetivo é falar algo para você muito importante que nós conversamos ontem, que foi o seguinte. Fizeram-nos perguntas do tipo: para onde esse conflito tende a ir? O que vai acontecer agora? E eu falei de 3 coisas importantes que podem acontecer e vocês deveriam prestar atenção. Se você não assistiu às transmissões de ontem, aconselho a assistir. 2 coisas importantes já estão acontecendo no dia de hoje, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. A primeira coisa que eu falei é para observarmos quanto ao Hezbollah. O Hezbollah é o grupo terrorista que domina o Líbano, destruiu o Líbano, acabou com o Líbano. É um grupo terrorista mafioso. Mafioso, eu me refiro à máfia internacional mesmo, tráfico de armas. É um grupo que é munido em termos de munição mesmo, pelo Irã, assim como o Hamas. Mas o Hamas eu já explico. E eu falei para vocês, olhem para o Hezbollah, porque se o Hezbollah entrar, e a tendência é que ele entre nesse conflito, a tendência é que ele se aproveite da situação para destruir as bases de Israel e tentar algum tipo de incursão pela fronteira. Israel tem várias bases ali, né, na divisa com o Líbano. Israel é uma área sensível, uma área de conflito antiga. Ok. E eu falei para vocês, prestem atenção nisso. Pois é o seguinte, no dia de hoje, enquanto eu falo, eu vou colocando várias notícias, explicando para vocês que o Líbano começou a disparar foguetes em direção a Israel. Soldados israelenses começaram a trocar, né, shots, né, com os soldados libaneses. Na verdade, não são soldados libaneses, com os terroristas do Hezbollah. Então, exatamente como nós analisávamos, esperávamos que iria acontecer, está acontecendo agora. Tanto que a ONU está enviando uma força de paz justamente para a divisão ali, para a divisa entre Israel e Líbano, para tentar conter essa crescente, né, do Hezbollah, tentando pegar Israel tomado por essa situação de Gaza, Tel Aviv, etc., encontrar alguma fragilidade e tentar avançar naquele flanco. Mas o foco do Hezbollah também foi destruir as bases de Israel nas colinas de Golã. Outra coisa que eu falei com você, que é uma área, né, uma área importante, divisa de Israel com a Síria, né, do ditador famigerado Bashar al-Assad. Portanto, eu disse para vocês, aqui o Líbano, preste atenção do que vem do Hezbollah, que vai fazer esse negócio crescer e estender esse conflito durante um tempo. A ONU, está acontecendo hoje, a ONU inclusive enviou um grupamento de soldados para tentar conter ali os disparos do Hezbollah em direção a Israel. O Hezbollah está mirando as bases de Israel nas colinas de Golã, portanto fragilizando Israel, distraindo Israel ali em bases importantes que impedem incursões no território israelense, numa região muito disputada desde 67 e 73. Então, o que nós falamos ontem sobre a questão do Hezbollah está acontecendo. Bom, eu coloquei vários portais para vocês. Agora, outra coisa interessante que eu queria conversar com vocês é com relação ao Hamas. A operação em Gaza continua e tende a se intensificar. Como eu expliquei para vocês, a resposta de Israel será dura. Israel com certeza vai aproveitar dessa situação para controlar a região de Gaza, coisa que Israel tinha o controle até 2006. Mas aconteceu que em 2006, depois de uma grande batalha ali do ponto de vista político também, onde o Hamas, depois de um confronto com o Fatah é o grupo político que atua na Palestina,
presidido, liderado pelo Mohamed Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina. Então, para vocês tentarem, de modo didático, discernir o Hamas e o Fatah. O Fatah atua muito mais no campo político e o Hamas muito mais no campo militar, paramilitar e terrorista. Muito radical. Fatah também. Mas Fatah tem um certo tom político, um pouquinho mais de diálogo. Aí aconteceu que o Hamas, em 2006 para 2007, assumiu o controle tirando o Fatah, venceu as eleições. Consequentemente, Israel perde o controle de 2006 para 2007 da faixa de Gaza. Acontece aqui agora, Israel está determinado a ter o controle total da faixa de Gaza. Quando vocês veem Benjamin Netanyahu, os ministros de Israel, falando que vão diferir um golpe duro ao Hamas, acabar com as bases do Hamas, quando eles estão destruindo os prédios ali, através de bombardeios, é exatamente isso. Eles vão acabar com as bases do Hamas. Eles querem o controle total da faixa de Gaza. Ou seja, do ponto de vista de Israel, é o momento necessário, é o tempo exato para dispersar todas as bases terroristas do Hamas estabelecidas na faixa de Gaza. Senhoras e senhores, eu vou parar por aqui, vou continuar analisando as informações. Israel tem uma lista, emitiu as IDFs, publicaram uma lista das principais cidades que devem ser evacuadas ali em Gaza, porque eles estão entrando com blindados. Tem disparos de mísseis através dos seus caças e também dos seus drones. O ataque terrorista foi por ar, por terra, tentativa de ataque cibernético, e eles dispararam também muitos foguetes. Foi um ataque sem precedentes. A história de pegar a inteligência de Israel de surpresa não me soa muito bem até o dia de hoje, mas diante dessas estranhezas eu continuo me atendo aos fatos. E esses foram os fatos de hoje. Eu volto mais tarde. Tchau, tchau.